estar acessando novamente depois da aula, se for necessário. Ok, bom, gravando, né? Então vamos lá. Então a gente vai falar um pouquinho sobre plano de negócios, qual a sua importância, para que ele serve, como é que ele pode ser usado aí, como ele deve ser usado pelos empreendedores. Então, vamos ao nosso conteúdo da aula de hoje. A cada ano, milhares de empresas abrem suas portas para depois fecharem, num misto de tristeza e desilusão, sonhos e projetos que não saíram do papel. Pessoal, o que acontece, né? Eu sempre costumo dizer que assim, ó, é muito fácil a gente abrir um negócio. A questão é que é mais fácil ainda fechar as portas. A questão burocrática do fechamento da empresa é um pouco mais complicada, mas mais fácil do que abrir o negócio é fechar ele, né? O negócio físico, falando necessariamente sobre o empreendimento. Então, senhor, mas espera aí, era para estar incentivando a gente aí a ser empreendedor. E isto, o que eu quero é que vocês tenham consciência de que empreender é fácil iniciar um negócio, mas tem que estar preparado para não fazer parte daquela estatística que a gente viu em aulas anteriores, né? Onde aí nós temos um número de 40% das empresas que abrem e fecham as portas. Então, para que vocês não façam parte desse número, a minha ideia é que vocês se preparem para isso. E uma das maneiras mais simples para fazer isso é justamente elaborar um plano de negócio sobre a ideia ou sobre o projeto que vocês vão desenvolver ou vão empreender aí. Então, se preparem, não entrem aí de olhos fechados no negócio. Verifiquem a questão financeira, a questão operacional, estratégica, a questão de marketing que envolve o negócio também, para que depois de ver todas essas variáveis que são relacionadas ao negócio, vocês tenham um parâmetro para dizer, ó, opa, aqui é muito difícil, aqui eu preciso me preparar mais para isso, ou não, né? Tá tudo certo, dá para encarar o retorno mais ou menos esperado, é esse que eu quero, então tá ok, vale a pena eu investir o meu tempo e os meus recursos nesse empreendimento. Então essa é a ideia de se criar um plano de negócio. Quantas vezes você já ouviu falar de iniciativas geniais que, por falta de foco ou planejamento, foram por água abaixo? Né? Então, é justamente isso. Uh, Iniciar um negócio sem se preparar para ela é como se a gente aí fosse pensar em fazer uma viagem e simplesmente colocasse o pé na estrada, né? Aí de carro, de moto, de motor. Para onde você vai? Quanto tempo vai ficar? Quanto que vai gastar? Quando que é o teu retorno? Ou seja, se a gente não tem essas informações, fica muito difícil a gente ter um norte. E aí a gente fica, às vezes, né, sem saber para onde ir. Então, seguindo aí a favor do vento. Bom, nesse caso, o plano de negócios é uma ferramenta que ajuda e contribui muito nessa questão de, peraí, para onde eu quero direcionar o meu negócio, onde é que eu quero chegar, o que eu quero, quais são os objetivos, quanto que eu vou precisar investir para isso, desses investimentos que eu vou fazer, quanto que é para fluxo de caixa, quanto que é para capital de giro, quanto que eu vou ter que investir na parte de estrutura, então ele vai fazer com que eu, como empreendedor aí, como potencial empreendedor, pense e coloque no papel onde que eu vou gastar os meus recursos. E aí esse recurso não é só financeiro, né? É tempo, pessoas, estrutura física, estrutura tecnológica, que é a tecnologia que a gente vai precisar aí para o negócio funcionar. Então tudo isso aí está relacionado a essa questão e está dentro do plano de negócios. Bom, falando um pouquinho mais aí, né, sobre plano de negócio ainda, o que a gente viu até agora foi onde é que eu posso aplicar ele, mas afinal de contas, né, para que ele serve? Então, para responder o que ele serve, eu preciso saber o que é plano de negócios. Essa a resposta, né, pode ser aí respondida de uma forma bem simples. A ideia, um plano de negócios nada mais é do que um mapa do teu roteiro. Né? Então a gente falou lá atrás da analogia da viagem. Se a gente vai fazer uma viagem, a gente não tem aí um direcionamento, não tem um mapa, não tem um GPS, vai ser difícil a gente chegar onde a gente quer. Tá? Então eu preciso saber quais são as rotas, para onde que eu tenho que seguir, como que eu vou fazer isso. Pessoal, só um minutinho aqui, tá? Já retorno aqui.
Pessoal, já voltamos aqui, desculpa aí o inconveniente, mas já estamos de volta aqui. Então, voltando onde é que a gente parou, na questão o que é o plano de negócio, né? Então a gente comentou que ele é esse mapa aí que é um roteiro que justamente ajuda a gente a identificar qual é a rota a ser seguida, onde se quer chegar, quando se quer chegar, né? E aí vai fazer que a gente pense, mas espera aí, para chegar lá, para alcançar o objetivo que eu quero, eu talvez não consiga ir direto lá. Então tem que ter o meu objetivo a ser alcançado, mas para isso eu preciso criar algumas metas. E aí eu digo, né, essa meta é para quando, quanto que é o valor dessa meta. Então ele vai ajudar a gente a pensar de forma mais gerencial um pouquinho, né, mais administrativamente falando, pensar no negócio como um todo, onde eu tenho um objetivo maior, nesse caso aqui, mas a gente, para chegar nesse objetivo, tem uma série de passos que dentro da administração a gente chama isso de metas, né? Então tem um objetivo, tem as metas. Esse plano de negócios vai nos dar uma rota de navegação, ou seja, vai dizer, ó, você tem que seguir por aqui. Agora, como que você vai seguir? Aí vem a estratégia. Então, você sabe para onde que vai, sabe qual é o objetivo que você quer alcançar com um empreendimento, mas de que forma você vai fazer isso? Qual é o método? Quais as ações que vão ser desenvolvidas? Para isso, a gente dá o nome de estratégia, né? Então, é necessário que se tenha o plano de negócio e dentro dele qual é a estratégia que o teu negócio vai usar para alcançar o objetivo que ele quer, né? E daí, mas o objetivo não é lucro? Não, lucro é a consequência da execução das atividades do teu negócio. A ideia é que tenha-se um objetivo que é transformar o empreendimento em referência na região, ser lembrado pelos consumidores, crescer aí, né, não só no nível na questão de faturamento, mas como organização também. Então, o objetivo ele tem que ser maior do que apenas a questão lucro aí, né? O lucro tem que ser uma consequência do negócio. A ideia, o objetivo aí é, digamos, pelo menos se desenvolver como organização, como empreendimento. O plano de negócio nada mais é do que uma descrição do planejamento da empresa de A a Z. Ou seja, ele vai tentar pegar todas as variáveis possíveis e tentar trazer isso para que seja, pelo menos cada uma delas, pensada, ponderada sobre elas, né? Desde a missão até balanço dos índices financeiros. Então, a missão, por que a empresa, o empreendimento vai existir? Por que ele vai abrir as portas todos os dias? Essa é a ideia da missão do negócio, né? Produzir, comercializar, vender, prestar serviço são, digamos aí, funções dos tipos de negócios que se podem ter, né? Agora, aí ele falou em balanços e índices financeiros, mas como é que a gente faz isso, né? Bom, se a gente consegue colocar no plano de negócios lá qual vai ser o custo da minha matéria-prima, quanto que eu vou usar de matéria-prima, quanto vai ser gasto de mão de obra, a gente consegue fazer o custo variável dele. Com base no custo variável, considerando as despesas e a margem de contribuição, né, que a gente deseja alcançar aí, a gente consegue ter um preço de venda. Com base no preço de venda, a gente vai buscar uma outra previsão agora, que é assim, ó, peraí, mas quanto desses produtos você vai vender a cada mês? Vamos imaginar os nossos períodos como um mês, né? Quanto você vai vender a cada mês? A gente pretende vender aí 1.000 unidades. Ok, 1.000 unidades que vai ser vendidas com o preço de venda ali que a gente chegou ali, considerando custos diretos e indiretos, mais a margem desejada aí, né, considerando impostos e outros que a gente tem aí. Bom, vamos ter então a receita do negócio. A receita é o quê? É quanto ela consegue faturar, o quanto entra de valor para ela. Receita, nesse caso, receita financeira, tá, gente? Bom, quando a gente tem essa previsão de vendas, a gente consegue aí montar esses demonstração de resultado do exercício, que é o DRE, balanços com a questão financeira aí, e transformar esses valores em índices, né, que seriam o que lá, hoje é muito usada a palavra QPIs, né, que é os nossos fatores chaves de performance, ou seja, qual é o desempenho que você está tendo em cada um dos seus indicadores, tá? E aí, nesse projeto, ele deve descrever a missão, objetivos, processo operacional, plano de marketing financeiro, o estratégico também, né? Para a ideia de conseguir viabilizar
ou não o negócio. O que é a questão de viabilizar, né? Entre os cálculos dentro da parte financeira, ali dentro do plano financeiro, então um plano de negócio, ele é composto aí, claro que pode mudar um pouquinho de acordo com a metodologia, né? Temos autores que tem um pouco mais complexo, outro, digamos, não tão complexo assim, porque também não dá para a gente dizer que ele é um instrumento simples, né? Ele tem um grau de complexibilidade aí. Mas vamos pegar o modelo mais tradicional, digamos. Ele é composto de pelo menos outros 4 planos, né? Que é o operacional, o marketing, o financeiro e o estratégico. Aí, dentro do financeiro, a gente vai, além de fazer a previsão de receitas e despesas, para a gente apurar o nosso saldo final aí, a gente vai fazer assim, ó, apurar um indicador, né? Na verdade, o ponto de equilíbrio, que vai mostrar quanto que é necessário vender aí a cada período para cobrir todos os custos e despesas e chegar ao zero, ou seja, não tem nem lucro nem prejuízo. Eu sei que se vender lá, vamos dizer que a previsão era vender 1.000 produtos. Eu sei que quando a gente vender 700 produtos, a gente consegue pagar todas as contas e despesas. Quando a gente vender o 701, vai ter aquela margenzinha dele que vai entrar como lucro. Tá? Então, só para entender aí o que é o plano de negócio, né? Ele é composto desses outros 4 planos aí e faz com que a gente tenha que observar aí todos esses parâmetros que o negócio tem aí. Um outro termo, né? Business plan, que é o plano de negócios em inglês, descreve a ideia de um novo empreendimento ou, né, e projeta aspectos metodológicos, operacionais, financeiros dos negócios, propostos geralmente para os próximos 3 ou 5 anos. Então, o plano de negócios ele começa a fazer essas projeções. O que é isso, né? Eu usei como exemplo ali de um período que a gente ia apurar a receita e as despesas para fazer, digamos aí, um DRE, um balanço aí. Só que o plano de negócios, ele começa a extrapolar um pouquinho mais do que um período. Ele começa a jogar isso para 12 meses. Então aí nós temos um curto prazo, um ano. Né? Então a gente já consegue, se o negócio continuar na sequência, dentro de um ano a gente fatura tanto e gasta tanto, sobra X, né? Ou o saldo é esse, no primeiro ano a gente não consegue ter lucro, mas consegue pagar as contas e já quase sai do vermelho. Ok? Tá, mas no segundo ano tem uma perspectiva do negócio crescer 10%. E aí, como é que fica? Então a gente pega essa previsão, joga 10% nela lá. Claro que isso não é tão simples assim, né? É só jogar 10% pronto. É feito outras questões ali colocado, mas há uma projeção de crescimento de 10%. E aí a gente também vai considerar o crescimento de despesas, considerar a inflação, mas a gente vai fazer uma projeção para o segundo, terceiro, quarto e até 5 anos do negócio funcionando. Então, e a gente pode, inclusive, né, não é que pode, também deve fazer, a questão é de previsão de cenários. Tá, mas espera aí, e se não crescer como esperado? Onde é que vai parar? Né? Qual vai ser a receita? Quanto que vai sobrar aí? Então, esses são possibilidades que o plano de negócio apresenta para o empreendedor. Por isso que ele é tão importante, né? No momento de pensar em empreender, montar um plano de negócios. O empreendedor aqui, segundo Steve Jobs, é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. As ideias de inovação e iniciativa estão contidas na palavra original, que é entrepreneurship. E sendo assim, o empreendedor é um inovador, cria soluções, produtos e serviços, tem iniciativa, ele faz as coisas acontecerem. Numa perspectiva mais filosófica, poderíamos dizer que o empreendimento é uma das manifestações de liberdade humana. Então, essa é uma possibilidade, né? Quando a gente aí é empreendedor, e nós já vimos as características que envolvem o empreendedor, ele tem essa possibilidade de colocar todo o potencial dele num empreendimento. E aí ele fala como isso como uma forma, né, de manifestação da liberdade humana. O que é isso? É a questão de poder desenvolver a potencialidade que o empreendedor tem. Então, ele tem talvez ideias, ele tem aí algumas iniciativas que dentro de uma organização, muitas vezes ele não pode pôr em prática. Então, quando ele coloca um empreendimento, ele tem essa abertura, porque agora ele é responsável pelo empreendimento. Então, ele que determina, ele que faz as coisas acontecerem. Então, aí, um plano de negócio, numa perspectiva, ele vai tentar trazer para nós algumas informações referente a clientes, referente às operações internas, a questão financeira
e apresentar uma visão de negócio, né? Visão de negócio nesse caso aqui seria a missão, visão, valores aí e definição de do método que vai ser usado, as ações que vão ser aplicadas para alcançar o objetivo que a gente quer. Então vamos lá. O que teria dentro da lógica aí, pensando no negócio em si? Então, quando a gente fala, alguém tem um negócio, né, a gente imagina lá alguma coisa física, mas, né, um negócio, ele pode ser uma empresa, pode ser um comércio, ok. Mas a questão é, qual é o negócio da empresa? Ou seja, o que ela faz, para quem ela faz. Deve-se conhecer o mercado e as suas características, né? As dificuldades e barreiras de entrada, grau de maturação e perspectivas futuras. Conhecer os concorrentes e as suas características. Bom, e isso sim é uma definição um pouco mais completa de negócio. Quando a gente consegue responder a essas perguntas, a gente começa a entender, peraí, né, o que o meu negócio faz, o que ele entrega, qual é o perfil do cliente que compra comigo, e aí a gente vai um pouco além, busca as informações, por exemplo, qual é o ticket médio, né? Quem nunca ouviu essa expressão de ticket médio, é uma questão relacionada a quanto que é a média de gasto ou de compras que o teu cliente vai fazer com você, né? Então aí a gente chama isso de ticket médio dentro da administração. Então, quanto mais informações a gente conseguir, melhor para a gente traçar as estratégias, as ações que vão ser colocadas em práticas. Aí a gente pode pensar em estratégia na parte de marketing, na parte do produto em si, né? Então, a questão é buscar informações e trazer isso para dentro do plano de negócio. Além do negócio, nós falamos que um outro item é a questão do cliente. Conhecer as necessidades do cliente, né? A evolução das necessidades e formatar uma proposta de valor que agregue a ele. Vamos por parte, né? As necessidades do cliente, né? Bom, vamos lá. O que é a necessidade do cliente? Hoje é um termo muito usado pela parte aí de marketing, principalmente agora que a gente vê hoje bastante falar em marketing digital. Quais são as dores dos teus clientes? Tenho ouvido bastante essa palavra aí, né? Quando se fala em fazer perfil do cliente, inclusive perfil do cliente recebeu um outro nome também devido a esse marketing digital agora, né? Qual é a persona que você atende? Persona é como se fosse lá o perfil, o avatar do teu cliente, né? Com todos os dados. Então, é masculino, é feminino, qual é a classe social, quanto que ele gasta em média com você, que mais? Idade média dele, grau de escolaridade. Essa é a persona, é o perfil do teu consumidor. Então, uma outra informação que serve bastante para a gente aplicar em estratégias de marketing, ações de marketing. Então, qual é a dor do teu cliente, né? Porque, afinal de contas, que dor é essa? Qual é a necessidade que o teu negócio vai resolver? Então, quem tem um empreendimento, quem tem um negócio em si, ele não só produz, não só comercializa ou aí presta serviços. Ele resolve um problema do cliente. É isso que a gente tem que entender na questão negócios, né? O que eu estou resolvendo para alguém? Porque ninguém vai me pagar por nada. Então, quem adquire um smartphone é porque está precisando se conectar, está precisando se comunicar com as pessoas. Então, na verdade, a gente não compra um smartphone, a gente compra um meio de comunicação. Então, a questão é essa: o que eu estou resolvendo, o que eu estou entregando para o meu cliente, né? A evolução dessa cidade, então pensar assim, peraí, futuramente essa cidade vai continuar a existir? Tem alguma outra coisa ligada a ela que a gente já possa ir pensando e trabalhando? E aí a gente consegue talvez aumentar o mix de produtos, né, ou de serviços que a gente entrega para o cliente. E agora, essa ideia de formatar uma proposta de valor, de agregar valor ao produto, é uma coisa que a gente vai ouvir bastante na administração, né? Principalmente vocês aí que estão nas fases agora mais iniciais, ainda vão ouvir muito falar em questão de proposta de valor e agregar valor ao produto, né? O que significa, afinal de contas? É justamente fazer com que o consumidor, o cliente lá, ele entenda que ele está pagando um valor justo pelo produto que ele está comprando, pelo serviço que está sendo prestado para ele.
Vamos lá. Seguinte, às vezes você deixa de comprar um produto para comprar um outro produto similar, né, ou parecido aí, num outro local, porque você entende que mesmo pagando mais pelo produto similar, ele te entrega mais vantagens, ele tem características que você dá mais valor. Então vamos pegar no caso de novo, vamos voltar para o smartphone. Né? Você tem lá 2 smartphones parecidos, com tamanho, com telas, com câmera, mas aí tem lá memória interna, processador, sei lá, resolução da tela, alguns itens que para você vale a pena pagar mais para ter aquilo. Então é o que a gente chama aí, entre aspas, de qualidade, né? Mas vai além disso, são critérios aí que o cliente considera que é valor para ele. Então é justamente isso. O que vai ter no meu produto, né? Meu produto vai ter qualidade, mas qualidade tem que ser percebida pelo cliente e não dita por quem vende, produz ou entrega. A ideia de qualidade é essa, que a qualidade existe ou não para o consumidor final. Ele que tem que perceber a qualidade do produto. E aí, né, qualidade pode ser substituída por melhorias, por critérios que ele considera adequada no produto ou serviço. Por exemplo, prazo de entrega. Vamos pegar aí. Vamos imaginar que vocês estejam construindo uma obra lá. Vocês vão lá no material de construção mais próximo lá, fazem, cotam o preço ali e mais em outros 2 ali. E aí achou um mais em conta, numa outra cidade. Aí você resolve comprar lá. O que acontece? Você comprou lá, mas ele não te entrega no prazo prometido. Então ele demora aí bem mais do que você gostaria para entregar esse produto. E às vezes você está lá com, vamos imaginar lá, com a empreiteira na obra ou com o pedreiro lá na obra parado esperando o material de construção entregar o produto. E aí o que você economizou no preço você vai gastar agora com o pedreiro, por exemplo, lá parado. Então a questão é, prazo de entrega, por exemplo, pode ser uma proposta de valor. Se os outros concorrentes não conseguem entregar no prazo prometido ou demoram muito para entregar e você consegue fazer isso de um modo mais ágil, mais rápido e cumprir com os prazos acordados, você já tem um diferencial aí. A tua proposta de valor já pode ser nessa questão do prazo de entrega. Né? Então, assim, tem vários pontos que a gente pode agregar valor ao produto. Na parte de operações, o que a gente precisa entender dentro da empresa? Os processos, como é que eles estão interligados, como é que eles funcionam, onde é que inicia, onde é que termina, o que dá o start inicial para as coisas acontecerem. Então, montar toda a estrutura operacional, pessoas, recursos para as operações do negócio. Vamos lá. A estrutura operacional, né? Então, assim, já tem estrutura física montada. Então tá lá a sala, vou imaginar que seja aí um comércio. Tem lá a salinha ela montada com a vitrina bonitinha, com todos os produtos já em exposição, toda a parte de tecnologia que precisa de computadores, impressora fiscal, alvará, tudo direitinho já para funcionar. Ok. Então você vai contratar pessoas agora. Joia. Só que agora precisa ensinar para elas o processo. Né? Como é que funciona a questão de comprar, vender, quais são as regras do negócio aqui dentro das operações, em quantas vezes pode vender, de que forma é feita a venda, qual é essa política de venda, né? Tem que ter um cadastro, pesquisa no CDL, a primeira venda pode ser feita aí, ou só deve ser feita à vista, ou com 50% de entrada. Você vai explicar quais são as regras de operação do teu negócio. Então, é um outro item importante. Por último, a parte financeira, né? A última, mas não menos importante, tá, gente? Levantar e conhecer qual o custo das operações mensais e anuais, qual a venda prevista e projetar o retorno financeiro. E aí, a gente pode, além do retorno, né, que é o ROI ali, retorno sobre investimento, também apurar lucratividade e rentabilidade desse empreendimento que a gente está conversando, está pensando em montar aí. Então vamos lá. Retorno sobre investimento, que é o ROI, né, a sigla em inglês lá. Retorno sobre o investimento vai me dizer em quanto tempo o valor investido, o valor total investido no empreendimento vai ser pago, né, vai retornar aí, para a gente realmente começar a ter, digamos aí, lucro. Porque vamos imaginar que o empreendimento que a gente pensou em montar, essa loja comercial, tenha um investimento necessário de R$ 200.000, ok? No primeiro mês a gente foi lá, vendeu, né, fez campanhas de marketing, tal, pessoal,
vendeu por um valor aí aproximado de, vamos botar um faturamento de R$ 40.000. Tirando os custos e despesas, aí que foram na faixa de 25, sobrou R$ 15.000. Esse 15 mil é lucro? Não, esse 15 mil é para bater do 200 que foi investido. Então, eu não tive lucro ainda, por mais que, né, a operação do negócio naquele mês foi positiva, né, naquele mês ele deu lucro, mas o negócio como um todo, pelo investimento que ele recebeu, ele ainda não está dando lucro. Então, quantos meses nós vamos precisar trabalhar, meses ou anos, para que a gente consiga tirar o lucro de cada mês, vamos usar assim, para cobrir o investimento que foi feito? Ah, então aí tem que trabalhar 2 anos e meio, 3 anos, ok. A partir dali a gente começa a ter lucro no negócio. Por quê? Porque tudo que você investiu você já tirou. Agora, realmente, o que conseguir do negócio é lucro, né? E daí, lucratividade e rentabilidade são outros dois indicadores que são mensais agora, né? O ROI é para saber quanto tempo o teu negócio vai pagar o investimento feito. A lucratividade é o seguinte, em relação às tuas vendas, vamos lá, a gente falou em 40 mil, né? 40 mil foram as receitas com as vendas. Nós temos lá, então, 25 de despesas, sobrou 15 mil. Esse 15 mil, né, dividido pelo 40 lá, vai nos dar a lucratividade. Agora, a rentabilidade é um pouquinho diferente. A gente vai pegar esse saldo do 15 mil aí e vai dividir pelo investimento que foi feito, que nesse caso é o 200 mil. E aí vai dar o percentual lá para nós de rentabilidade. Então, lucratividade é referente ao mês, ao faturamento do mês. Rentabilidade é em relação ao investimento feito no negócio. Ok? E aqui tem outras questões financeiras que eu nem vou detalhar tanto assim agora, para a gente também não ficar só em cima desse item, né? Embora o financeiro seja uma parte que requer dedicação aí de quem está fazendo, porque tem que fazer previsões, tem que levantar um grande número de informações referente a produto, a custo, a qual vai ser a margem que se quer em cima das vendas, que tipo de impostos vão incidir sobre a comercialização desses produtos. Todos, ou pelo menos, né, o maior número de informações que a gente tem aqui, consiga ter em relação a esses dados, vão fornecer para nós aí um cenário, né, uma previsão aí para os próximos anos. Então é importante que nesse ponto aqui, né, a pessoa que vai fazer o plano de negócio se debruce com um pouquinho mais de tempo e atenção para fazer essa parte que realmente é uma dedicação maior à parte financeira aí do plano financeiro dentro do plano de negócios. Então, né, basicamente o plano de negócio aí serve para quê? Né? Então, a gente pode usar ele quando a gente pretende abrir um novo negócio, né, e que a gente tem em mente aí, mas não consegue explicar para alguém quanto que ele vai lucrar, quando que ele vai se pagar, quanto que vai ser a rentabilidade. Então, se eu quero abrir um novo negócio, a gente tem que buscar informações e colocar ela no plano de negócio. Além disso, né, um plano de negócios ele é um instrumento que pode ajudar a atrair investidores, fornecedores e parceiros. Então, se eu tiver o plano de negócio formatado bonitinho, a gente consegue ir no banco e pedir empréstimos, fica mais fácil. Eu consigo pegar, mostrar esses quadros financeiros e o próprio plano e buscar aí um sócio, um investidor, um parceiro em si, e até para questões de fornecedores, né? Ó, peraí, eu preciso comprar essa matéria-prima porque olha aqui, ó, vou produzir isso, assim, assim, e vou ter esse resultado, né? Então, a ideia é, eu utilizo ele para abrir geralmente novos negócios antes de abrir, né? E ele serve para desde conseguir aí fontes de financiamento. Se você for buscar financiamento num banco tipo BNDES ou por intermédio do Sebrae e outros, eles vão exigir que você apresente os quadros financeiros com as perspectivas do seu negócio. E esse quadro financeiro é justamente isso, né? Peraí, quanto é que tu pretende vender? Qual o teu preço de venda? Quanto é que custa para fazer? Qual a projeção que a gente vai chegar? Né? Então, ele possibilita fazer isso e também dá outras informações. Depois eu mostro aí um pouquinho como é que ele funcionaria um plano de negócios para ficar mais fácil entender para que ele serve, né? Em princípio, o plano de negócios procura responder a algumas perguntas fundamentais. Então,
A primeira delas é referente ao conceito de negócio. Colocar os produtos, serviços, tecnologias no mercado e obter resultados positivos. Opa, vamos lá. Então, indiferente aqui do segmento que a gente pegou aqui, a ideia é, eu preciso ter um resultado positivo. Vamos entender isso como lucro aí, né, na parte financeira. Mas é só isso? Não. Eu preciso aí atender bem o cliente, eu preciso ganhar mercado, eu preciso ser uma referência lá na frente. Então, conceito de negócio. O sucesso no plano de negócio depende de alguns elementos. Algo novo, então não existia na cidade. Algo que foi melhorado, já existia, mas foi revisto e melhorado quais as deficiências que as outras empresas tinham, imaginar na prestação de serviço, na venda de alguns itens, no prazo de entrega que a gente usou lá atrás como exemplo. Tudo isso aí é algo que pode ser melhorado. Um mercado que não era até então atendido aí, né? Então, o que a gente pode observar? Ficar atento ao nosso redor aí, né? E verificar assim, a tal coisa não tem aqui, o pessoal se desloca para ir buscar em outra cidade, ou alguém tem que vir trazer de fora e não tem aqui. Essa é a questão. Um mercado ou um nicho de mercado, pode ser um segmento mais específico, né? Um nicho, né? Um segmento específico do mercado que não é atendido, às vezes não consegue pegar a região como um todo, mas tem uma parcela dessa população que utiliza, consome um determinado produto ou serviço que talvez não tenha ali. Então, essa é a questão, mercado não atendido. Tá? Integração ampliada de produtos e serviços em uma só área. Então, a gente criou aí um negócio que tem vários outros negócios associados, a gente poderia usar esse termo aí. Então, vários produtos e serviços numa área só. Vamos imaginar que aqui a gente poderia usar como exemplo para ficar fácil de entender essa integração ampliada de produtos e serviços. Vamos imaginar que alguém aí resolva montar na cidade, que não tem, um shopping para carro, por exemplo. O que é isso, né? Ele juntou lá algumas lojas, juntou mecânica, juntou fundaria, juntou uma elétrica, uma coisa e colocou tudo no local só. Então, o teu carro entra lá, recebe a manutenção de todas as áreas que precisa e sai no final prontinho, né? Já lavadinho, bonitinho, encerado, polido, com todos os itens que precisava. E lá já fez balanceamento, geometria, tirou os arranhãozinhos que tinha lá na lata, tudo. Essa é uma integração, uma de produtos, né? Algo que vai... já existem algumas, digamos, já tem mecânica, já tem oficina de fundaria, chapeação, que a gente costuma dizer, já tem outra de elétrica, mas tudo isso num lugar só, que atenda o cliente de uma única vez, poderia ser uma integração de serviços ou produtos aí numa única área, né, mais exclusiva aí ou centralizada. Um novo canal de distribuição. E aqui eu vou usar o nosso exemplo já batidinho, né? A Netflix. O que a Netflix fez? Descobriu uma forma de distribuir, aí que é via internet, stream, o entretenimento, que eram os filmes que a gente consumia na locadora. Então, quando a gente descobre um novo canal de distribuição, e, pessoal, todos esses itens você tem que se observar o seguinte, o cliente na ponta final, né? Se esses serviços ou esses elementos que a gente comentou até agora não forem percebidos pelo cliente ali, né, que isso vai ter valor ligado para ele, não adianta, né? Conhecer o mercado, avaliar se a demanda de mercado é adequada para suportar a companhia nesse caso o empreendimento. Demanda de mercado, talvez seja uma palavra nova para vocês, demanda. Demanda é consumo, consumido pelo mercado, quanto que o mercado está procurando o produto ou o serviço que você está ofertando. Tá? Então, avaliar se vai haver demanda, se vai haver procura pelo produto e se essa procura é o suficiente para vender a quantidade que você precisa para ter aí, digamos, um resultado positivo, que era o que a gente queria lá atrás, né? Vocês lembram do outro item ali, né? Resultado positivo. Como é que a gente faz isso, né? Afinal de contas, bom, pessoal, pesquisa de mercado. Não precisa nem ser uma pesquisa de mercado daquelas pomposas aí que a gente tem aí, onde a gente contrata, às vezes, um instituto de pesquisa para fazer isso. Não, pode ser uma pesquisa mais básica. Você pega alguém lá, ou você mesmo vai lá e conversa com algumas pessoas, e aí você já elimina amigos e parentes, nesse caso, para a tua pesquisa, tá? E faz uma pesquisa com várias pessoas, perguntando assim, esse item aqui, você compraria? Compraria. Qual é o valor que você está disposto a pagar? Aí você coloca alguns valores lá e a pessoa diz, até esse valor aqui eu pagaria isso. Isso é uma pesquisa de mercado básica. Quantas vezes você precisa comprar esse item ou compraria esse item aqui no mês? Uma vez, duas vezes por mês, compraria toda semana.
e aí você tem alguns dados para usar no teu plano de negócios, porque ele simplesmente assim, ó, no primeiro momento ele é um arquivo Excel ou mesmo em papel, né, onde você coloca os dados. E o papel, a gente costuma dizer, né, tem um termo aí, papel aceita tudo. Se eu colocar no papel, vou vender lá 10 mil unidades, papel, o Excel lá aceitou 10 mil. A questão é, isso é real? Então, como é que a gente verifica se isso é real ou não, né? Bom, para a gente ter essa informação exata só quando o negócio funcionar. Mas antes disso, a gente pode ter uma prévia. E essa prévia é feita justamente por essa pesquisa. Né? Então, a gente vai fazer uma pesquisa de mercado, verificar as pessoas que vão comprar, quanto que elas comprariam, quanto estariam dispostas a gastar nesse item. Né? Então, buscar o maior número possível de respostas aí e pesquisados para a gente realmente, ó, a gente se baseou com dados nessa pesquisa aqui. Qual a receptividade do mercado ao novo produto? Já respondido, né? A questão é pesquisa de mercado para verificar. Eu não sei, talvez se você responder algum tipo de pesquisa dessa de produto, né? Eu respondi, acho que umas duas já pela internet, pessoalmente de produto nenhuma ainda, mas já de alguns estabelecimentos. Então, a gente já vê o pessoal por aí começando, né, ainda nesse quesito de pesquisa de mercado. Para nós aqui é algo muito novo ainda, não é uma coisa que as pessoas estejam habituadas, né, acostumadas aí a estar utilizando, mas é uma ferramenta muito importante na hora de se preparar para um negócio, de conhecer o mercado onde vai trabalhar, onde a gente vai atuar. Forças e tendências da indústria, não só da indústria, mas do próprio segmento, né, onde a gente estiver pensando em inserir o empreendimento, né? O seu negócio não é isolado. Normalmente ele experimenta as mesmas interferências das outras indústrias. Então, se a indústria está em expansão, os investidores serão mais receptivos. Vamos lá. Pessoal, a questão é, se o teu segmento, ali vamos trocar indústria por segmento para ficar um pouquinho mais amplo, se ele está em crescimento, é muito, digamos, é mais, vou dizer assim, fácil, né? A gente conseguir pessoas para investir em negócios se o problema é falta de capital. Agora, se o segmento não está crescendo, se ele está em retração, que é um termo também usado para a questão econômica, vai se tornar um pouco mais difícil a gente buscar esses investimentos de alguém que ele nesse momento está investindo. Vou usar como exemplo aqui nesse momento a própria pandemia, por exemplo. Vários segmentos passaram por dificuldades, estão passando ainda. Aqueles segmentos onde depende diretamente, digamos, do termo aglomeramento de pessoas, né? Precisa de público, tipo estabelecimentos voltados à questão da alimentação, aí lazer, entretenimento em si. Vamos imaginar bares, pubs, próprias padarias, o pessoal trabalha com eventos. Essas pessoas estão passando por dificuldades com seus negócios agora durante a pandemia, porque o público em si não pode chegar até elas. Então, tá difícil para eles. Porém, na pandemia tem outros segmentos que estão crescendo, vendendo muito mais do que antes. Então, exemplo de lojas, o comércio eletrônico cresceu muito, muito, né? Indústrias não estão dando conta de atender aí a demanda que está existindo por produtos. Estava até ouvindo hoje uma reportagem falando ali que a questão de tá faltando alumínio e vidro. E aí o pessoal está preocupado já com as empresas, por exemplo, a Ambev, né, que vende cerveja aí, onde ela fazia a cerveja lá, o chopp, se não tiver como envasar esse produto. E aí se não tem alumínio e não tem vidro, se torna difícil. E aí isso se expande, não é só a questão da indústria desses aí, a questão de empresas hoje de cerâmica, vários outros segmentos, empresas de metal mecânica, não estão dando conta de atender os pedidos que tem. Tá? Então, para a gente entender que é preciso olhar o segmento onde a gente está se inserindo para saber se há um momento de crescimento ou retração, né, do segmento, se ele está crescendo ou não. Ou, pelo contrário, se não está crescendo, ele está retraindo, porque a retração é justamente isso, né? É diminuir o que ele já vendia antes, reduzir a quantidade de faturada vendida. Então,
Se nós vamos optar por um negócio nesse momento agora, voltado, por exemplo, eu vou montar uma empresa de, vamos lá, deixa eu pegar algo bem aqui para dentro do segmento aí. Vou montar uma empresa para atender casamentos, por exemplo, né, nesse momento. Se eu precisasse ir no banco pegar dinheiro, se eu precisasse falar com alguém para investir nesse negócio, o pessoal olharia meio assim, né? Opa, peraí, será que eu vou investir meu dinheiro nesse tipo de negócio nesse momento que o segmento aí não está crescendo, está com uma série de dificuldades? Talvez já, né, seria um pouco mais difícil a gente conseguir investidores. Agora, se a gente tivesse apontando assim, opa, estamos desenvolvendo aqui um novo aplicativo que vai possibilitar compras, alguma coisa online aí. Opa, peraí, é algo que está crescendo, é algo que vale a pena investir, porque a tendência é que isso continue crescendo. Então, talvez seja a hora de investir, né? Então, são possibilidades que se tem aí dentro dessa questão aí de forças e tendências da indústria ou mesmo do cenário econômico aí. Aqui nós temos algumas fases do negócio, né? Todo negócio ele passa por fases, como a gente passa também aí, então tem introdução, crescimento, maturidade e declínio. Vamos lá, o que acontece, né? Num primeiro momento, as nossas vendas na fase de introdução ali, que é o momento que o negócio está começando a ir para o mercado, a lucratividade é baixa ou inexistente. O que quer dizer baixa ou inexistente, né? Baixa, bom, está quase nula aí. Inexistente é que realmente eu não tenho lucro nos primeiros períodos. Muitos negócios, com base em planos de negócios, já prevêem que assim, não, nos primeiros 10, 12 meses ou 18 meses, a gente não vai ter lucro do negócio. Ele vai trabalhar no vermelho. A partir do primeiro ano de negócio ali, no 13º mês ali, que ele vai começar a realmente conseguir se manter sozinho, sem necessariamente precisar mais investimentos para ele nesse momento. Por quê? Porque ele já está no mercado há um ano, as pessoas já começam a conhecer o empreendimento em si, o boca a boca já se espalhou, as campanhas de marketing já começaram a fazer efeito, e todo aquele tratamento que a gente fez ali de agregar valor ao produto, se preocupar em responder algumas perguntas básicas, que seriam as dores do cliente, o tipo de negócio, já foram feitas e resolvidas. Então a gente agora começa na fase de crescimento. E aí o que a gente tem? Né? A aceitação do público, um crescimento aí nas vendas e na lucratividade, um aumento dela também, né, decorrente das vendas aí, um maior volume de produção e o preço costuma cair, né? Vamos entender isso. Quando lança um novo produto, por exemplo, geralmente no lançamento do produto ou até um ano de mercado, ele costuma ter um valor um pouco mais alto. Depois ele começa a diminuir. Por quê? Porque ele consegue agora produzir em escala, ele já tem um número suficiente de vendas que cobre os custos, ele pode diminuir um pouquinho mais a margem, tudo acaba facilitando. Então, é por isso que o preço costuma ser menor depois de algum tempo no mercado. Outra coisa, né? Dependendo do produto que a gente está falando, já começa a aparecer produtos concorrentes, então ele tem que já diminuir um pouquinho a margem dele agora. Na maturidade, maturidade é onde ele alcançou o auge do negócio, né? Onde a tua demanda já está praticamente estável, tu conseguiu a fatia de mercado que era desejada, lá você já conseguiu, teve o crescimento, então agora não é mais constante, ele meio que se mantém aí um pico, né, se estabilizou. Os lucros também começam a cair, porque da agora em diante as vendas tendem a decair, na verdade, né? E a gente precisa aí buscar uma revisão do negócio. É um momento em que ele precisa se reinventar ou ele realmente entra na fase de declínio, que é a morte, a falência do negócio, se ele não se reinventar. Então ele precisa identificar o que está de errado agora e se modificar, melhorar. E né, a quarta fase, que é o declínio aí, a demanda já é bem menor, já tem vários outros produtos paralelos no mercado aí, né? Então as pessoas deixam de ter interesse no teu produto para procurar outros similares ou já alguns melhorados ainda. E também a questão aí, preços menores, porque o pessoal consegue apresentar já produtos com preços mais em conta um pouquinho. Bom, pessoal, isso aqui são as fases. A questão é, não se tem uma definição de quanto tempo acontece para cada fase. Tá? Aqui, ó,
eu vou passar 2 anos ou 3 na introdução, daí a gente vai ficar 5 anos em crescimento, depois vai alcançar o crescimento a partir do 6º ano e vai ficar assim até o 15º, até o 20º ano, depois começa, não tem como a gente necessariamente saber quanto tempo ele permanece em cada fase, né? Aí os autores têm algumas previsões feitas a isso, mas varia muito do tipo de negócio, do segmento, do momento econômico. Então, tem um grande número de variáveis relacionadas para poder fazer alguma projeção em relação a essas fases. O que se sabe é que tem essas fases. Quando você estuda um negócio, você sabe em que fase você está. Então, se a gente está começando, a gente nem chegou na introdução ainda, né? Está planejando o negócio para entrar aqui, ó. E aí talvez passe aqui 1, 2, 3, 4 anos, né, até começar a crescer um pouquinho e avançar. Às vezes, dentro de 2 anos, 1 ano, já vai e passa para a questão do crescimento. Tá? Posição estratégica clara e consistente de foco de negócio. A diferenciação do competidor e a manutenção do foco nessa posição. Aqui um exemplo, uma cadeia de fast food com um restaurante normal aí, né? Nesse caso, o que acontece? Nós temos hoje aí, vamos pensar em estratégia. A gente vai abrir um restaurante, pode ser um fast food, que seria uma ideia de um Bob's, McDonald's, né, girafas, outro aí, que vende esse tipo de comida, ou a gente pensaria em algo mais voltado agora a essa questão que as pessoas estão comendo, que é questão fitness, saúde, cuidado com o corpo, tudo isso. Então a gente pode optar ou essa ideia aqui do fast food, ou essa aqui, já pensando nessa tendência aí na questão de qualidade de vida e fitness e outros aí. A questão é, o que a gente vai optar? Um ou outro, né? Então, tem espaço para isso ainda? Tem, né? Tem espaço. Só que, pela tendência, esse aqui está crescendo mais. Então, a ideia agora é buscar o maior número possível de informações referente ao segmento que a gente está pensando em entrar. Administração competente. Cada empregado, e você próprio, deve ser avaliado segundo alguns critérios de experiência, realismo, flexibilidade, sem perder o foco, né? A habilidade de atender bem o público, tratar bem o público. A gente teria outros ainda, né, que seriam interessantes estar sendo avaliado. A questão do relacionamento interpessoal, a questão de proatividade, o próprio inteligência emocional, são itens que são bastante considerados hoje em entrevistas de emprego e pelo mercado. Então, se o mercado está exigindo isso, por que o nosso negócio não exigiria isso dos nossos colaboradores, né, dos nossos recursos humanos? Habilidade de atrair, motivar e reter talentos. Isso aqui é uma coisa bem interessante. O que acontece, né? A habilidade de encontrar, atrair e manter empregados competentes é crucial para a competitividade e viabilidade da companhia. Pessoal, companhia entenda como o nosso negócio, tá? Como o empreendimento em si. E aí entram alguns, né? Pagamento justo, benefícios, questões morais e éticas aí relacionadas ao tratamento dos colaboradores, como é que é o clima organizacional. A questão da atrair até é fácil, né? O pessoal hoje tem muita aí possibilidades de vagas de emprego. Então, o que acontece? O pessoal vai lá, faz um teste, 1 mês, 2, 3, em alguns casos aí, e depois diz, não, pelo que o pagamento que tem aqui, pelas condições de trabalho, não vale a pena ficar. E vou procurar uma outra opção aí. Ou pessoas que estão há algum tempo na empresa e, né, querem crescer, não têm oportunidade, querem um aumento de salário, não tem, e aí acabam saindo da empresa. Então, o negócio tem que pensar, se eu quero ter um negócio de sucesso, eu preciso ter uma boa equipe. Uma das grandes reclamações das empresas é que elas têm dificuldade de mão de obra qualificada. E aí fica a minha pergunta, né? Não é que isso não exista, existe. Agora, será que não tem muitas empresas querendo mão de obra qualificada, com pessoas com diferencial, capacitadas, com cursos, com uma série de questões aí, mas pagar o mesmo que se paga para outras pessoas que não têm essa qualificação? Será que não está todo mundo aí meio que no mesmo nível aí para a organização?
E aí ela só disse que não tem mão de obra qualificada. Até tem no mercado, mas se ele não quer pagar por essa diferenciação, não dá para ficar exigindo também. Então a melhor forma de reter os talentos é você dar a possibilidade da pessoa crescer na carreira dela na organização e pagar um salário acima da média do mercado. Que acredito que para a maioria das pessoas, claro que, né, vai ter outros itens que a gente como profissional, como empregado, vamos pensar assim, a gente vai levar em consideração um bom clima organizacional, que é um local de trabalho para te trabalhar adequado, né? Mas vamos imaginar que já tenha isso. A questão é salário. Estou trabalhando. Aí aparece uma outra empresa e diz, ó, quer trabalhar comigo, eu te pago um pouquinho mais. O que você vai fazer? Automaticamente vai sair. Ou, né, vai lá e diz, ó, seguinte, eu tenho uma proposta de emprego que vai pagar um pouco mais. Cobre sua oferta, paga um mês antes que eles vão pagar. E aí, se sim, a gente continua. Senão, a gente, né, procura um outro local. Então, como é que vai reter? Né? Então, assim, ó, pagando a proposta que o mercado paga e talvez até um pouquinho mais para manter ele ali e manter ele motivado. Que mais? Ok, o salário é bom, o clima da empresa é interessante, mas você percebe que dali para frente você não tem mais possibilidade de crescer. Né? Você chegou, digamos, no auge aí, não, mais que isso não vai. E aí, às vezes, a gente, como profissional, acaba se desmotivando, porque, mas eu ainda tenho potencial, poderia ter mais coisa e aqui dentro eu não consigo mais. Então, eu vou para um outro local, né? Vou para o mercado procurar aí uma empresa que me possibilite esse crescimento. Controle financeiro. Uma das chaves do negócio é como trabalhar com recursos financeiros. Vamos lá. Na administração, a gente trabalha com planejar, organizar, dirigir e controlar recursos, né? E recursos financeiros é um deles. O que acontece? A parte financeira ela é importante porque ela determina a viabilidade do negócio. A gente pode ter uma boa equipe de vendas, pode atender bem o consumidor, que é o nosso cliente lá, pode cumprir com prazos, uma série de questões. Agora, se o resultado das suas atividades não apresentarem lucro, a gente não consegue ficar muito tempo no mercado. Então, a questão financeira ela é primordial nesse quesito, né? Que para a empresa continuar no mercado, ela precisa ser viável. E o viável é conseguir dar o retorno esperado dentro do prazo, digamos assim, né? Ou pelo menos dar o retorno esperado. Às vezes o prazo até a gente consegue esticar um pouquinho mais, mas se ele não começar em algum momento a devolver o valor investido, fica muito difícil de pensar em continuar com o negócio. Cumprir compromissos e construir colchões financeiros para emergências. Esse é um item bem interessante, né? A questão talvez seja também um termo novo para vocês, pelo menos a expressão colchão financeiro. Isso vem lá daquela ideia dos nossos avós, né, de guardar dinheiro embaixo do colchão quando não existia banco ainda. O que acontece, né? Então, nesse caso, necessariamente não quer dizer isso, né? Guardar dinheiro embaixo do colchão. Quer dizer que eu preciso ter uma reserva financeira para os momentos de emergência, para os momentos de crise. Por quê? Vamos lá. Olhando o mercado, os nossos pesquisadores, os especialistas econômicos aí, eles descobriram que o mercado é cíclico. E o que que significa, né? Que a economia vai ter momentos de alta, onde ela vai estar crescendo e vai continuar assim durante alguns anos ou alguns meses aí, e depois ela vai decair, vai passar por uma crise de novo. E vai ficar algum tempo na crise e vai voltar a crescer. Isso que a gente chama de ciclo financeiro. Desculpa, um ciclo econômico. Bom, eles sabem que isso acontece, né? De que vai ter um período bom e um período ruim. A questão também não conseguem descobrir de quanto em quanto tempo isso acontece. Por exemplo, agora a gente está no momento de, vamos dizer assim, de modo geral, aí analisando o mercado, né, a economia, de recessão. Não há um crescimento tão grande assim, pelo menos não geral, embora dá uma expectativa lá de 0,1 coisa por cento de crescimento para o Brasil para esse ano, mas vamos dizer que a gente está estável agora, passando por uma dificuldade aí. Quanto tempo vai permanecer assim? Ninguém sabe. A questão daqui a pouco vai melhorar? Com certeza. As coisas vão melhorar e a gente vai entrar numa onda aí, economicamente falando, uma onda positiva, né? A questão novamente, quanto tempo vai permanecer na crise da onda, a economia? Qual é um termo também que se é aplicado aí? Também não se sabe. O que se sabe é que
Depois de um momento de alcançar o auge, passando algum tempo, ela vai voltar à questão da crise novamente. Então, tem que estar preparado para isso. E o colchão financeiro é justamente conseguir guardar recurso financeiro para fazer com que o negócio se mantenha nos momentos em que a crise acontecer. Então, vamos entender isso, né? Vamos pensar assim, ó. Qual é a forma mais fácil de explicar isso para alguém que não tem, vamos imaginar, muito conhecimento aí na área aí? Você tem que guardar de 1 a 2 faturamentos. Então, se o nosso negócio que for lá atrás, por exemplo, ele conseguia faturar 40 mil, a gente dá o jeito de devagarzinho aí com o negócio funcionando, sempre que ele estiver tendo lucro aí nesse momento, e tirando parte desse dinheiro para guardar como um colchão financeiro, como uma reserva financeira, até a gente alcançar aí, pelo menos, né, 2 faturamentos que seriam na faixa de 80 mil do nosso negócio agora. Por que isso, né? Então, pelo momento de crise. Aí, lógico, mas só vamos entender como é que é esse contexto de crise. Então, o negócio estava indo bem, estava faturando, estava sobrando lá, sei lá, 15 mil, acho que a gente tinha colocado lá como exemplo, né? A gente foi tirando e foi tirando o mínimo possível que se precisava lá com o Prolabore, o dono, e o restante ele foi investindo lá para guardar isso no banco para um momento de crise. Passou 1 ano e 2 anos e a crise apareceu. O que que acontece? Ele não vai vender mais para 40 mil. Talvez agora a venda seja para 20 mil, e aí esse 20 mil não seja suficiente. Talvez para conseguir equilibrar as contas, ficar no ponto de equilíbrio, às vezes em alguns meses nem isso. E aí, o que que faz? Se não tem nenhuma reserva, começa a se recorrer a banco, a trocar duplicata, a alguns casos até a agiotas e outro, e aí daí para frente fica difícil de retornar, né? Um negócio a um negócio, digamos aí, com resultado positivo. Agora, vamos lá. É, o empreendedor que separou o dinheiro, conseguiu guardar esse recurso, no momento de crise, ele vai usar o dinheiro para manter o negócio. Ah, professor, mas vamos lá, ele tirou um dinheiro que estava guardado, que era, entre aspas, lucro dele lá, e está colocando no negócio agora? Ele não está perdendo dinheiro, né? Ali. Não, ele está mantendo o negócio funcionando por 4, 5, 6 meses, vamos imaginar assim, né? Que o negócio não estava indo bem ali, ah, ele consegue manter. O nosso amigo lá, concorrente, que não tinha guardado dinheiro, ele não vai conseguir se manter 6, 7 meses com o negócio no vermelho. E ele vai fazer o quê? Fechar as portas. Do momento em que o concorrente fecha as portas, aquela fatia de mercado de clientes que eram atendidos pelos concorrentes passam agora a ser atendido pelo nosso negócio. E aí eu já consigo de novo ter resultado positivo e novamente guardar a minha reserva e tirar lá o Prolabore para o empreendedor. Então, essa questão do colchão financeiro é uma reserva de dinheiro que o negócio precisa ter. Tá? Antecipação de mudanças. A mudança é inevitável e cada vez é mais rápida. A companhia tem que se antecipar e responder muito rapidamente, bem como treinar os empregados para serem adaptáveis à nova realidade. Bom, isso eu acho que já é visível para a gente, né? Que o mercado está, mercado, economia em si, bastante dinâmico aí, devido à questão globalização, gente conectada, clientes mais exigentes, menor fluxo de dinheiro no mercado. Então, tudo isso aí vai fazer com que cada vez os negócios tenham que se adaptar mais rapidamente a cada mudança que acontece. Vamos pegar por agora, por exemplo, eu conheço e acredito que também vocês devam conhecer negócios que nem se adaptaram ainda, por exemplo, a cartão de crédito. Tem locais que você vai comprar e o único forma de pagamento é à vista, no dinheiro. E aí? Ele não se adaptou ao cartão de crédito ainda. Agora está vindo o Pix, né? Que é uma forma de você pagar através do aplicativo do telefone. Se esse cara não se adaptou ainda nem ao cartão de crédito, será que ele vai fazer agora essa mudança radical já para esse novo meio de pagamento? Então, ele tem que se adaptar às mudanças que o ambiente externo do negócio apresenta para ele. Então, a palavra da mudança aqui, relacionada à mudança no empreendedorismo, é adaptação. Né? Quanto antes ele se adaptar a essa nova realidade, menos o negócio vai sofrer com essa circunstância que o mercado apresentou, com essa mudança que tem aí. Então, lembrem, adaptação. Né? Mudar é inevitável e quanto antes a gente fizer isso, melhor para o negócio.
valores e integridades da companhia, né? Então, cada companhia, cada negócio tem que fazer dinheiro, ou seja, né, girar os negócios, fazer ele rodar, gerar caixa. Estudos concluem que companhias que enfatizam objetivos são melhores sucedidas do que as que possuem motivação apenas monetárias. Tá. Vamos lá. Vamos entender o que é isso. É bem simples. Lembra que a gente conversou sobre missão e visão da empresa lá atrás? É justamente a questão da visão agora, né? A missão a gente sabia que era abrir o negócio para entregar, vender, produzir, comercializar, alguma coisa para o nosso cliente. Joia. A gente estava atendendo uma necessidade que ele tinha. Até aí, legal. Missão da empresa. Agora a questão da visão. O que a empresa quer ser daqui 5 anos, daqui 10 anos? Eu quero então me desenvolver como organização, como companhia. Pessoal, se desenvolver é mais do que aumentar faturamento, tá? Desenvolver, a questão é criar uma filial, aumentar o mix de produtos, é se desenvolver como negócio. Vai além do crescimento só, tá? Mas vamos lá, vamos pensar aí. É se desenvolver. Então, essa é a missão, ser uma referência no ramo que a gente atua, por exemplo. Essa é a nossa visão. A gente vai trabalhar todo mês para que isso aconteça, né? Para que a gente se desenvolva e se torne referência no mercado. Então, o que acontece? As empresas que têm essa visão definida, ou seja, têm os seus objetivos claros lá na frente, conseguem um melhor desempenho do que aquelas assim, o que tu quer como empresa? Eu quero lucro. Então, vamos lá. O que essa pesquisa mostrou? Que as empresas que só pensam no lucro, que têm como objetivo lucro, em comparação às outras que têm esse objetivo de visão a longo prazo e que é o desenvolvimento da organização, por exemplo, essas que têm a visão, que têm esse pensamento de se desenvolver, conseguem um resultado financeiro melhor do que aquelas que só queriam lucro. Por quê? Porque aquela que só queria lucro estava preocupada com o agora, com aquele mês em si, o resultado financeiro. Aquelas que estavam preocupadas com alcançar o objetivo, que é a visão, ser referência, estão trabalhando para atender melhor o cliente, para aumentar o número de vendas, para conseguir criar uma filial, para entender o que precisa fazer para isso. E aí, como eu falei, como consequência dessas ações, o resultado financeiro é melhor do que quem está buscando só dinheiro pura e simplesmente. As 5 forças competitivas de Porter. O Porter, ele é ou o principal, acho que, autor em relação à estratégia. Então, ele colocou que, para entender o negócio, eu preciso entender aí as 5 forças que regem a questão competitividade. Primeira delas, a rivalidade, ou seja, a questão da concorrência direta com os teus, no teu segmento, né? Concorrentes direto. Qual é o nível dessa rivalidade? Ou seja, quantos concorrentes diretos você tem? Tem 4, 5, né? Ok, então você sabe que vai dividir o mercado. Vamos imaginar assim, vamos pensar. Não vamos colocar produto para não ficar muito complexo demais, tá? Vou deixar um pouquinho mais genérico o nosso exemplo, mas só para ter um entendimento. Vamos imaginar que a gente vendesse um produto, que a gente conseguisse vender um para cada pessoa da região de Orleans aqui, da cidade e região aqui, né? Mas vamos pegar Orleans como cidade aqui, então. Um produto para cada pessoa. Então, aí Orleans tem 23, 24 mil pessoas pelo último censo, se não estiver enganado. E o que acontece? Então, a gente vai conseguir vender 24 mil produtos, mas já existem aí 4 empresas no mercado, né, vendendo esse mesmo produto. E eu ainda vou vender 24 mil? Não. Eu vou entrar na briga com esses 4 que já existem. Então, esse é o nível de rivalidade. Então, se tinha 24 mil pessoas, vai dar o quê? Uma média aí de 4 mil, mais ou menos, né? 5 para cada uma aí, nem isso. Essa é a questão, né? Eu tenho que entender que eu vou entrar na briga com eles e já está reduzido a minha parcela, porque não vou vender para todo o mercado. Já tem gente vendendo. Então, eu vou estar na briga para tirar um pouquinho de cada um deles, de clientes deles, para comprar na minha empresa. Essa é a questão da competitividade na questão rivalidade. Agora, esses aí são os que estão no mercado. Agora, se eu entrar, já são 5. Mas o que impede daqui a pouco entrar mais um ou mais 2 competidores no mercado? Tem alguma coisa que impeça isso? Né? Existe alguma legislação que proíba? Então a gente precisa estar atento para isso e preparado. Tá? Eu falei da legislação porque em alguns casos
Existe legislação proibindo a quantidade X de empresas ou profissionais de atuarem, tá? Mas isso não é regra aí, né? Em alguns casos específicos. Ok, entendi os meus concorrentes direto, entendi os concorrentes que podem entrar aí, que são os potenciais, né? Que são ameaças de novos entrantes, que é o nome que ele usa. Ameaça de produtos substitutivos. O que é isso? A gente está vendendo lá qualquer produto que seja que vocês pensaram ali. Alguém foi lá e fez um produto bem parecido, só muda lá talvez um pouquinho, um designzinho, ou a cor, ou algum adereço lá, mas é o mesmo produto. Ou seja, agora tem um novo produto que consegue substituir o que eu tenho, né? E então, por que as pessoas não vão comprar esse produto substitutivo? Então, eu tenho que pensar se, de alguma forma, mais alguém oferta produtos que podem estar substituindo o que eu vendo. Uma outra forma de pensar em produtos substitutivos, além do próprio produto similar aí, são produtos na mesma linha. Vamos imaginar, então, que foi aberto aí, deixa eu ver, vamos pensar bem simples, né? Um cachorro-quente. Você abriu lá uma barraquinha de cachorro-quente, ou uma barraquinha de cachorro-quente que é o mais simples aí. Ok. Você vende cachorro-quente. Você só teria, então, como produto substitutivo um outro cachorro-quente? Não. Nesse caso, produto substitutivo seria, por exemplo, vamos lá, um delivery ou um outro estabelecimento que vende, por exemplo, x-salada, que vende porções, ou seja, é um produto que vai fazer, pensando eu falei de modo genérico, vai fazer o mesmo, trazer para o cliente o mesmo resultado do cachorro-quente, que é o quê? Satisfazer lá a necessidade dele de um lanche, de matar a fome lá, ok? Isso é um produto substitutivo, tá? Então não precisa necessariamente só ser um produto similar, mas pode ser um produto que o cliente consegue consumir e não consome o seu, porque aquele lá já satisfez a necessidade dele. O quarto item, poder de compra do cliente, ou poder de barganha, também é usado muito lá. Se vocês pegarem os livros do Porter, vão ver que ele fala em poder de barganha, que é o poder de compra do cliente. O que é isso? Você vende lá na loja, vamos voltar agora lá para a loja, para o nosso comércio. Vender lá o produto lá para todo mundo no mesmo preço. Mas chegou um cliente e disse, eu quero fazer uma compra grande, eu quero comprar 100 desses produtos. Vou comprar à vista, mas eu quero um desconto de 10%, coisa que você não faz para os outros, né? Que compram um ou dois produtos. Mas o cara vai comprar 100 agora. E aí? Esse é o poder de barganha, é o poder de compra do cliente. De ele ter dinheiro na mão, né? Para chegar lá em você e dizer, eu compro, mas eu quero isso. Ele está barganhando, né? Negociando com você um desconto para comprar. Então, é o poder de barganha dos clientes. A mesma lógica se aplica ao poder de barganha ou de negociação dos fornecedores. Tá? Tem fornecedor, por exemplo, eu não vou citar o nome, porque daí depois a aula vai para o YouTube e aí talvez a gente tenha problemas aí, né? Mas, assim, vamos imaginar aí, indústrias, né, ou grandes conglomerados que fazem venda de um produto. Aí o cliente quer comprar mais. E o cara diz, não, essa primeira venda aqui eu vendi para ti com um boleto normal aí, com 15, 20 dias aí. Agora, a segunda compra, tu tem que pagar antecipado o depósito e só recebe daqui um mês. Né? Então, ele restringe, por quê? Porque não tem alguém, não tem um outro fornecedor que consegue fornecer o mesmo produto, né? Do tipo que você quer, do jeito que você quer, como você quer, que é aquela marca X lá que o teu cliente quer comprar. Então, tem essas questões, poder de barganha, tanto por parte do cliente, quanto por parte dos fornecedores. Ainda no Michael Porter, ele fala dos tipos de estratégias, ou seja, para onde que eu foco as minhas ações, né? Como estratégia, como método de onde eu quero chegar. O que eu tenho que definir? Ele diz que a gente pode focar a estratégia, e isso daí é chamado de posicionamento estratégico, em liderança em custo. Ou seja, eu vou trabalhar internamente para ter um alto grau de eficiência, né? O que é a eficiência? É a melhor relação entre o uso dos recursos e o resultado final. Então, eu vou ter o menor custo possível na produção ou na comercialização daquele item. Agora, entendam, pessoal,
Liderança em custo necessariamente não quer dizer liderança em preço de venda. Talvez o preço de venda dele não seja o menor, né? Quando você olha a empresa, por exemplo, o preço de venda é o mesmo do concorrente, só que o custo dele é menor. Então, a margem de lucro do produto vai ser maior. O segundo tipo, diferenciação, quando eu tenho um produto ou serviço que ninguém mais tem ou não tem na mesma forma, né, no mesmo conteúdo, com o mesmo prazo de entrega, tem uma diferenciação. E novamente eu falo, essa diferenciação tem que ser percebida pelo cliente. Não adianta a empresa dizer que ela é diferente de tal coisa. Talvez você já tenha ouvido propaganda de rádio ou de televisão. Venha conferir o nosso atendimento diferenciado. E você foi lá e foi atendido do mesmo jeito. E aí? Cadê a diferenciação? Você não percebeu? Então, ele não deveria dizer que tem um atendimento diferenciado. Se o atendimento dele é basicamente padronizado igual os outros estabelecimentos. A diferenciação no produto, no atendimento, tem que ser percebida pelo cliente. É ele que vai dizer que a tua estratégia está certa, porque ele notou a diferenciação. E por último, ele fala em estratégias genéricas, né, que é a questão de foco ou a junção dessas duas, onde eu posso pegar aí um nicho de mercado, por exemplo, ou posso trabalhar, mesclar um pouquinho da questão de liderança em custo e tentar diferenciar. O que o Michael Porter fala aqui é o seguinte, né? O ideal é que você aplique uma delas. Não adianta querer tentar tudo ao mesmo tempo que não dá certo, né? Então, na experiência dele como autor de livros de estratégias, ele recomenda que a gente tenha escolha uma delas e aplique. Criação de cenários, né? Um cenário corresponde ao desenvolvimento de modelos hipotéticos de possíveis ambientes externos futuros que poderão afetar de forma positiva ou negativamente o desempenho da empresa. A partir do estudo dessa hipótese, estabelece curso de ação para alinhar as estratégias da empresa com o seu futuro provável. Lembrando sempre que as possibilidades futuras são mais probabilísticas do que determinística. Então, vamos lá, né? Agora dois termos estatísticos aqui, probabilidade, né? Pessoal, a questão determinística é que vai acontecer, você sabe o resultado. Probabilístico é que há uma probabilidade percentual de que tal coisa aconteça. Então, quando a gente fala em previsão de cenário, a gente está montando uma perspectiva futura com probabilidade de que tal coisa aconteça ou venha a acontecer. Tá? Então, cenários. Para que ele serve no plano de negócio, né? Porque aqui ele está meio que teorizado, então ainda fica muito subjetivo o entendimento. Vamos lá. Você montou lá a nossa tabela com custo, com projeção das vendas, com o preço de venda, e a gente chegou lá aos resultados. Quantos produtos a gente vende no mês, quanto a gente consegue de receita. Agora, se nós pensarmos que, peraí, se houver um aumento de matéria-prima e uma redução nas vendas, como é que fica o resultado financeiro agora? Esse é um dos cenários possíveis, né? E a gente vai aplicando. Mas e se a gente aumentar em 5% de venda e reduzir em 2% o custo? Como é que fica agora? E a gente vai vendo, né? E a gente começa a analisar todas as variáveis que têm impacto no negócio. Se a inflação aumentar, se eu compro matéria-prima ou vendo, né, importo ou exporto, o dólar, se subir, se baixar, quais são as variáveis que devem ser observadas numa previsão de cenário aqui? Pessoal, tem muitas variáveis no negócio. A questão é aquelas que vão ter mais impacto para ele. Por exemplo, se ele não utiliza o câmbio, o dólar para compra e venda de produtos e matéria-prima, para ele não é um momento necessário, pelo menos não agora, de estar utilizando essa para fazer uma previsão de cenário. Porque se o dólar baixar ou subir, não vai interferir drasticamente no negócio dele. Agora, por exemplo, matéria-prima, se ela subir, vai ter impacto no negócio? Com certeza, vai aumentar os custos. Então, é uma variável interessante da gente fazer aí uma projeção de cenários. Deixa eu falar um pouquinho agora, né? Eu queria trazer para vocês na prática aí. Na prática, eu quero dizer vivencial, tá? Depois a gente vai entrar na ideia de modelo de plano de negócios para elaborar ele. Agora,
como a gente está falando hoje na nossa aula de o que é um plano de negócios e qual é a importância dele, eu quero que vocês sintam na prática aquilo que a gente comentou, né? Eu falei lá atrás que um dos objetivos do plano de negócio é a gente conseguir, por exemplo, parcerias, fornecedores, sócio e investimento no negócio, ok? Então eu vou tentar, em sala sempre é fácil de fazer, porque, né, mas aqui vamos lá ver se a gente consegue também, tá? Vou trazer para vocês um contexto onde vocês são possíveis investidores, vão estar injetando parte do dinheiro de vocês nesse negócio para depois ter um retorno financeiro. Então eu vou passar basicamente aqui a ideia do negócio e vamos lá então, vamos seguir. A ideia é que vocês invistam aí numa loja que vai trabalhar com comércio de roupas femininas. Essa vai ser a atividade da loja, né? Então, se alguém vem lá e diz assim, ó, vou botar um comércio de roupas femininas aqui na região de Orleans. Já dei a localização também. E quem vai estar fazendo isso aí são os dois sócios, que é o João Paulo e a Maria Clara. E a equipe vai ser em Orleans, vai vender roupas femininas, são esses dois sócios. A equipe vai ter 3 vendedores lá, 3 vendedoras, já que é roupa feminina, né? E vai vender para quem? Para o público, né? Para as consumidoras de classe alta, moradores da região. E a loja mais próxima aí fica, né? Pelo menos a 1 quilômetro de distância. Ok? Pessoal, se os dados que a gente tivesse até agora fosse só esse, né? Assim, ó, vou montar uma loja de artigos femininos, de roupas femininas na região de Orleans aí, porque o concorrente mais próximo fica a 1 quilômetro de distância e eu vou vender para pessoas de classe alta. E vou ter lá 3 vendedoras. Vocês já teriam segurança para investir o dinheiro de vocês nesse negócio? Acredito que não, né? Agora, se a gente trazer esse modelo de negócio para dentro de um plano de negócios, e aqui eu trouxe ele da forma mais simplificada, mas para vocês entenderem o que vai diferenciar, né? Então, minha primeira pergunta é, só com essas informações básicas que alguém te falou, te apresentou lá o negócio, porque já deu um panorama do negócio, né? Ó, vai ser na região de Orleans, na cidade de Orleans, a loja mais próxima ao concorrente direto está mais ou menos a 1 quilômetro de distância. Vão vender roupas femininas para pessoas de classe alta, para mulheres de classe alta aí, e vai ter 3 vendedoras na loja lá. Ok. Vejam que é muito pouca informação para uma tomada de decisão que envolve dinheiro, né? Peraí, mas eu preciso de mais coisa para investir meu dinheiro aí. Então vamos lá, né? Aí entra a ideia do plano de negócios, de começar a descrever em pormenores todas as questões do negócio. Então vamos lá, a loja vai ter 150 metros quadrados em um ponto de excelente localização. Depois, o nome, né? Vai ter que ter isso no plano de negócio também. Vai ser lá Bela Dona. O faturamento estimado. Estima-se que o faturamento seja de 600 mil para o primeiro ano e de 900 mil para o segundo. Financiamento. O capital necessário para abrir o empreendimento é de 300 mil, dos quais os sócios contam com 150 mil, ou seja, metade, né? O restante será integralizado por meio de financiamentos bancários, ou o seu, se você decidir investir, em 2 anos, com mais um investimento inicial de 50 mil para a formação de estoque. Cronograma de previsão da loja. O início das atividades será no mês de junho, para ofertar moda típica de inverno. O pedido dos produtos será feito com antecedência de 60 dias. E aí o plano de negócios segue com a introdução, né? O objetivo é montar uma loja de roupas femininas em um bairro de classe A. Produtos oferecidos se diferenciam pela alta qualidade para clientes de alto poder aquisitivo. O objetivo desse plano de negócios é obter recursos financeiros para a implantação deste empreendimento. A pesquisa de mercado. Durante sua longa experiência no setor, já começamos a ter mais uma informação aqui, ó. Os sócios perceberam que a maior parte dos clientes de alto nível se deslocam para outros bairros para encontrar boas lojas de roupa. A pesquisa de mercado constatou que existe forte expectativa de uma loja desse nível no bairro. Além disso, o mercado abrange clientes de outros bairros mais próximos. A concorrência direta de lojas similares é muito pequena. Os principais concorrentes atuam em outros bairros da cidade aqui.
O preço está ajustado ao público com alto poder aquisitivo, que se preocupa mais com o estilo, qualidade, caimento, que apenas com o preço das roupas. Pessoal, esses dados foram conseguidos através da pesquisa de mercado, que a gente comentou lá atrás. As instalações da loja. O empreendimento requer uma loja a ser alugada, com cerca de 150 metros quadrados no bairro do centro. 4 imóveis estão sendo cogitados e a previsão de fluxo de caixa será condizente com o aluguel e impostos. O proprietário propõe um contrato de locação de 12 meses. O gerenciamento, como é que vai ser feito? A loja fica sob a gestão direta dos 2 sócios. João Paulo é engenheiro químico, possui uma ampla experiência no setor de tecidos e tecelagem. Maria Clara é modelista e recebeu um prêmio nacional por seus trabalhos no setor. A equipe da loja lá, né, é formada por 3 vendedores a serem recrutadas, selecionadas e treinadas com 60 dias de antecedência à abertura da loja. Quanto aos fornecedores, Maria Clara participou de várias feiras de moda e conhece profundamente o mercado fornecedor. Os principais fornecedores oferecem um prazo de 30 dias nas compras. Esse crédito está previsto no planejamento do fluxo de caixa. Aspectos jurídicos. Será uma sociedade de responsabilidade limitada, então uma empresa LTDA, com capital inicial acima mencionado, que foi aquele 300 mil, né, com 50% para cada um dos sócios. Em anexo, daí lá, caindo no plano de negócio lá, a utilização do capital inicial, as projeções de lucros e de perda, né? Bom, agora a minha pergunta para vocês. Vocês agora investiriam o dinheiro de vocês nesse empreendimento? Ficou diferente a tomar decisão? Né? Por mais que a resposta seja não, mas você tem uma série de informações na quais você pode balizar a tua tomada de decisão, né? Mas deu a perceber, a equipe, um complementa o outro, já tem experiência na área, estão planejando, estão montando uma equipe com antecedência, então já realmente há um planejamento prévio. Já foram cogitados os imóveis para alugar a sala, observaram a questão do ponto, que é a localização para comércio é muito importante, verificaram 4 possíveis aí, locais, já colocaram o custo do aluguel e impostos no fluxo de caixa lá, o dinheiro, no recurso que vão precisar usar, conhecem fornecedores, já verificaram qual é o prazo de entrega, qual o prazo das vendas na questão financeira das contas a pagar, estão pegando um nicho de mercado que não está preocupado com o preço de venda, como ela era modelista lá, provavelmente ela deve fazer o design de alguma das roupas também, né? Então, opa, é um negócio que, vamos lá, tem tudo para dar certo, né? Agora, tem o plano de negócios, tem todos os dados lá, só tem que lembrar uma coisa, pessoal, mesmo com o plano de negócios, mostrando que o negócio é viável, que teria lá um retorno X, tal, isso não é garantia de sucesso, tá? Só para entender. O plano de negócio ele vai servir para mostrar que se tudo seguir como planejado, tudo acontecer de acordo com o esperado, né, e aí tem os cenários positivos e negativos, já observando isso também, mas se tudo correr dentro dessa perspectiva ou dentro das estatísticas apresentadas, mesmo no pior dos cenários ali previstos, a empresa ainda vai conseguir se manter. Então, quer dizer o quê? O plano de negócio está preparando o empreendedor e os investidores para entrarem no mercado já com um estudo prévio de qual vai ser os clientes que vão atender, o que eles querem, né, se é preço, prazo, propaganda. Nesse caso, eles queriam roupa com um bom caimento, com qualidade, com design diferenciado. Então, há uma série de preocupações dos sócios com o negócio. Então, digamos assim que, a princípio, teria tudo para dar certo o negócio, né? A não ser que aconteça algo muito inesperado aí, ou uma mudança muito radical no mercado, tem tudo para dar certo. Mas tem que lembrar que, mesmo com um plano de negócios apontando resultado positivo, não é uma garantia, só para entender isso, né? Pessoal, eu fiz um plano de negócios, disse que lá no plano de negócio que tinha viabilidade, que ia dar lucro no primeiro ano, e eu coloquei e não deu certo. Pessoal, o plano de negócios ele não garante nada. Ele vai permitir, vai possibilitar que nós, como empreendedores ou futuros empreendedores, tenhamos que responder uma série de perguntas visando facilitar
ou melhorar o nosso entendimento sobre o mercado, sobre o negócio em si, para que a gente não entre tão cru, vamos usar essa palavra aí, né, no negócio em si. Porque se a gente só abrir as portas e vender roupa, quem é o nosso público-alvo? O que eles querem? Preço? Querem produtos diferenciados? Onde é que a gente vai? Então aqui ele está fazendo você pensar antes de você investir dinheiro, recurso e tempo, o que vai acontecer? E aí ele casou isso com uma questão da pesquisa de mercado. Que não, ó, o que o pessoal está querendo é isso aqui. Vocês vão ofertar justamente o que eles querem. Lembram da ideia do empreendedor identificar uma oportunidade de mercado? O que eles fizeram foi olhar para o mercado, entender que na percepção deles precisava, né, uma loja desse tipo, mas eles foram verificar isso através da pesquisa de mercado, se realmente essa percepção que eles tinham era o que os clientes também queriam. E aí a pesquisa apontou também para essa mesma ideia, né, que realmente havia aí uma forte vontade do público que abrisse uma nova loja nesse tipo de segmento, né, ou nesse modelo de negócio aí. Ok? Então, entendido a ideia da importância do plano de negócios para o empreendedor, acredito que ok, né? Agora assim, ó, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Nós já vimos o que é um plano de negócio, para que ele serve e a importância dele. Então, só para a gente meio que já ir finalizando, vamos imaginar que você tem um negócio na sua mente. Você pensou em alguma coisa, viu uma oportunidade de negócio. Você viu essa oportunidade de negócio. Não fez pesquisa de mercado, não se preocupou em fazer um plano de negócios, porque tá muito na sua mente ainda, né? E aí você vai lá e contar. Vamos lá, viu essa oportunidade de mercado. Esse é o pensamento do teu negócio. Você imagina ele assim, nesse formato, grandioso, bonito, vai dar certo, vou vender bastante, não tem como dar erro. Na sua cabeça, esse é o seu negócio. Mas você resolve compartilhar com alguém, né, essa tua ideia. E você viu o seu negócio assim. Quando você comentou do seu negócio, explicou o que estava na sua cabeça para alguém, esse alguém viu o negócio nesse formato, ó. Peraí, não é tudo aquilo que você me descreveu, né? Não é bem assim. Ó, tá mais para isso aqui, o teu negócio. Então, uma coisa é como você vê o seu negócio. Outra é como os outros percebem o seu negócio. Agora, o que acontece? Você vê desta forma. Os seus colegas, os outros pessoas que são aí, digamos, do seu hall de conhecidos, veem dessa forma. Agora você vai falar isso para um investidor e ele vê dessa forma o teu negócio. Por quê? Porque não tem um plano de negócios, não tem um paralelo, são só ideias. Então, quando você coloca isso no plano de negócio, você formaliza, né? Tá lá no físico lá, as pessoas conseguem ver, e aí você consegue ter uma ideia assim, ó, peraí, quanto que vai faturar no primeiro ano? Quanto que vai ser a margem de lucro? Se vocês já viram alguma vez, e acredito que tenham visto aí, né? O Shark Tank Brasil, o que acontece? Quando vai lá, as perguntas que eles fazem é relacionada a um plano de negócios, né? Ó, o teu negócio tem dívida? Ah, não, não tem. Quanto que faturou no último ano? Ah, faturou tanto. Qual é a margem de lucro? Qual é o ticket médio? Né? Então, e aí vão fazendo uma série de perguntas. Se vocês, na sequência, nas próximas aulas aí, para que a gente for elaborar o plano de negócio, vocês vão ver que a maior parte dessas perguntas estão ou são parte do plano de negócio. Outra coisa, que estratégia tu usa para vender? Né? Como é que tu faz isso? Quem é o teu público? São perguntas já formatadas no plano de negócio. O que eles usam é aplicar isso para as pessoas que vão lá apresentar as ideias para eles. E é justamente essa lógica. Ó. Às vezes as pessoas vão lá com a ideia assim, imaginando que o negócio deles está assim, mas quando é feitas as perguntas e saem as respostas, o negócio, na verdade, é nesse formato. Então, essa é a importância do plano de negócio. Plano de negócio é um documento. Deve ter uma boa formatação e uma boa apresentação. Afinal de contas, ele vai servir para você aí buscar o sócio ou buscar recursos financeiros, né? Ou mesmo apresentar para o fornecedor. Deve conter toda a comprovação dos dados expostos. Lembra que eu falei que o papel aceita qualquer coisa? Na nossa planilha lá, pode colocar qualquer número.
Como é que é a comprovação? Através de uma pesquisa de mercado. Uma outra coisa, né? Ah, professor, se o plano de negócio serve para eu buscar dinheiro lá no banco, eu vou jogar as projeções de venda lá para cima, vou aumentar lá o preço de venda, reduzir os custos e vou criar um cenário bonito aqui para o gerente observar meu plano de negócios e me realmente, né, apresentar, fornecer o crédito. Pessoal, não se enganem. Um gerente de banco ele tem conhecimento de negócios e ele vai ver de longe que os dados que estão ali são, como a gente pode dizer, maquiados, não são reais. Então não adianta querer colocar qualquer coisa para dar um valor positivo, para apresentar se você não tiver comprovação se isso realmente não representar o mercado que você está entrando aí. A apresentação de um plano de negócios é basicamente uma apresentação de vendas. Então é isso. Eu quero vender o meu negócio, eu coloco isso num plano de negócios e aí eu posso apresentar para as pessoas, além de ele servir para mim como empreendedor, como um roteiro, né? Professor, então se eu não for apresentar para ninguém, se eu tiver capital próprio, se eu não quiser sócios, eu não preciso de um plano de negócios? A minha resposta é não. Ou seja, você precisa de um plano de negócios, né? Por quê? Porque esses itens aí são relacionados ao financeiro. Mas e os outros itens relacionados a conhecer o mercado, saber do teu cliente, conseguir o perfil, definir quais são as operações internas que você precisa estruturar, as pessoas que você vai precisar. Tudo isso aí está num plano de negócios. São perguntas que você tem que responder. Então, mesmo que você não precise de dinheiro, ainda o plano de negócios se faz importante para você conseguir ter uma visão geral do seu negócio antes de começar ele. Um plano de negócio, né, que ele é basicamente um roteiro. Então, ele é uma ideia do negócio e ele vai mostrar se esse negócio é uma oportunidade ou não. Ele é um conceito básico do negócio. Ele inclui a questão de marketing, né, comercial com vendas, finanças, alguns índices como lucratividade, rentabilidade e outros. E aí também as pessoas, quem é o empreendedor, que é o criador, quem vai ficar com a gestão do negócio, tudo isso aí está especificado dentro dessa metodologia do plano de negócios. Então, por isso, ele é uma ferramenta tão importante para potenciais empreendedores. E como eu falei, né, até para quem já é empreendedor aí de pequeno porte, que não tem talvez todo o conhecimento que é referente aos resultados, aos índices financeiros que o negócio apresenta, é interessante estar aplicando um plano de negócios para verificar, já sabe que o negócio é viável, porque talvez esteja no mercado há 2, 3 anos, mas quanto que ele é a rentabilidade? Ele já se pagou o investimento? A lucratividade? Quais são as estratégias que a gente pode usar para aumentar, para melhorar o negócio? Quais são os pontos fracos que o negócio tem que precisa ser melhorado? No que ele é bom? Então, um plano de negócio sempre vai dar. Assim, ele vai exigir que se responda uma série de perguntas. E essas perguntas, quando respondidas corretamente, né, com base nas informações do negócio, transformam-se em conhecimento para quem está gerenciando ou vai gerenciar. Então, por isso, a importância, ele é, digamos aí, de suma importância para potenciais empreendedores. Ok? Pessoal, era isso aí de conteúdo. Deixa eu baixar aqui para a gente conversar um pouquinho mais. Dúvida, gente? Algum questionamento? Como é que ficou aí? Faltou algum exemplo? Como é que estamos? Tudo ok? Pessoal, e o restante aí, como é que estamos? Ó. A Bruna também, tudo ok aí? A Luísa disse tudo certo. Só não tá querendo muito usar o microfone, né? Tudo bem. O Raul. A Larissa disse tudo certo. O Edgmar também disse tá tudo ok. Ó, o Ebert disse ok também. Opa, legal. Pelo menos o pessoal tá aí acompanhando. Pessoal, seguinte, se vocês não têm nenhuma dúvida quanto ao conteúdo, eu vou deixar a aula lá no AVA lá, né? Tem que lembrar que hoje a gente também tem uma outra atividade digital que vocês têm até a semana que vem para estar respondendo. Então, lembrem lá que lá no AVA vai ter a aula 12 e 13 para vocês. Aí a aula 12 fica aberta de agora até a semana que vem
na próxima terça-feira. Aí, a Isabel também está dando ok da aula de hoje, né? Então, lembrem de observar, porque são basicamente aí, né, duas aulas aí que vocês têm aí, a nossa aqui, que é a presencial aqui, mesmo remotamente, né? E a outra que é a atividade digital que está lá, ok? Então, estando tudo certo aí, quando é a prova? O Igor está perguntando quando é que é a prova. Deixa eu só parar aqui a nossa gravação, senão ela vai ficar muito longa para eu subir depois e já te respondo.